pusesse no ar, do Romeu Zema. Veja o que o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais 2 vezes, pré-candidato a presidente da República pelo Novo, veja o que o Romeu Zema disse. Vorcaro pagava mesada a políticos vendidos. Ele bancava viagens de luxo para os intocáveis de Brasília. Pagava viagens de jatinho com direito a hotel de luxo, lagosta e uísque à vontade. Sabe para quê? Para esses safados acobertarem as fraudes do Banco Master por meio de leis apresentadas ao Congresso. Foi isso que a Polícia Federal revelou hoje. E para mim está muito claro. Muito mais coisa ainda vai aparecer. E vou te dizer uma coisa, eles têm medo. Medo da nossa revolta. Medo de mais investigação. Você notou o silêncio nessas últimas semanas lá em Brasília? Ninguém falando nada de Banco Master. Pois é, os intocáveis do sistema, essas raposas velhas que só querem te roubar, já estão sentindo o cheiro do problema. E o Brasil só vai mudar de verdade quando a gente acabar com a farra dos intocáveis e devolvermos o Brasil aos brasileiros de bem. Meu nome é Zema. Veja, ele está nessa do meu nome é Zema, né? Na referência do meu nome é Zema. Mas ele está principalmente nessa de ir, de encampar todo o discurso bolsonarista que vem lá de trás, vem lá da época da eleição de Bolsonaro. O Bolsonaro tinha um discurso parecido, não sei o que, papapá, não quero acordar, não quero o Centrão junto de mim, não sei o que, o Centrão não merece confiança. Embora depois tenha ido buscar Ciro Nogueira, que era do Centrão, porque precisava dar apoio do Centrão para governar, senão não governaria. Mas muito para bem. governar, para não sofrer impeachment. Mas o Flávio não. Como o mantra do Flávio é o Flávio, o moderadinho, o Flávio, aquele Bolsonaro que você tanto gostaria de ver. Aí o Flávio está na contramão do que os eleitores, de fato bolsonaristas, esperavam dele, e o Zema se encaixou nesse nicho. Ele sabe que ele só pode, eventualmente, sonhar o Zema com um segundo turno se ele tomar voto do Flávio. E por onde ele está tentando tomar voto do Flávio? Pelo Flávio da direita, pela família bolsonarista de direita, e não essa que está fingindo que é moderada, dança, joga futebol ali, fica dançando no meio das pessoas, como o Flávio faz. Entendeu? Então, ele está, ao modo dele, desmascarando esse falso bolsonarismo que se apresenta como bolsonarista moderado. Então, é por aí que o Zema pensa em crescer. Se vai crescer ou não vai crescer nas pesquisas, eu não sei. Não sou adivinho. Mas é por aí. E o Ronaldo Caiado, salvo se ele lançou alguma nota, alguma coisa hoje que eu não vi, Eu também não vi nada. O Caiado deve estar impactado ali. Pois é, até o momento diz Alice que nada. Então o Caiado deve estar sabendo meio. O que é que eu faço? Ele não quer ir para esse palco. O bonzinho da direita agora é o Flávio. O Zema é o mal. É o mal ali. Vai ressuscitando o discurso bolsonarista, né? Raiz. E eu, Caiado, o que é que eu vou fazer? Eu só posso crescer também tomando voto do Flávio. Não vou tomar voto do Lula. Quem é Lula é Lula. O Zema também sabe disso. O Flávio também sabe disso. Não vai tomar voto do Lula. E aí, bom, estão todos lutando, como dizem os pesquisadores, pela franja do eleitorado independente. E, segundo as pesquisas, pelo menos 4 de cada 10 eleitores que dizem, olha, ainda posso mudar meu voto. Entre aqueles eleitores que dizem para os pesquisadores que já se definiram, por um lado, pelo outro, o que seja, mas 4 em cada 10 dizem, eu posso mudar meu voto ainda. Você vai ter uma franja pequena do chamado eleitorado independente, que é quem vai definir essa eleição. E é por essa franja
que brigam o Zema, o Caiado, mais opacamente, mais sem brilho até o momento, e o Flávio apavorado agora com essa coisa do Centrão, com quem ele contava, porque não é só contar com o apoio do Centrão. Apoio do Centrão significa mais tempo de televisão que esses partidos do Centrão dariam de propaganda eleitoral para o Flávio Bolsonaro e mais dinheiro para gastar com a campanha do Flávio, entendeu? Que é dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, quando se fala, olha, fulano está brigando pelo apoio de tal partido, não é só o apoio dos parlamentares daquele partido ou dos militantes daquele partido. Não, é dinheiro e tempo de televisão, maior tempo de propaganda. São coisas importantes numa campanha. E o Flávio agora está chutando a bunda, desculpe a expressão, está chutando a bunda do Centrão. Se ele já fez isso, ou ele deu um grande passo em falso, ou ele sabe que esse negócio está se aproximando de pessoas que podem abalar muito mais a candidatura dele, Flávio. Sabe disso, ou desconfia, ou intui. E aí o Centrão diz, tá, e quer nosso apoio. Você quer jogar às feras o Ciro Nogueira, que é presidente de um partido importante do Centrão. E que você, Flávio, contava até com ele, eventualmente, para ser seu vice. Na primeira dificuldade, é uma dificuldade grande, claro, mas na primeira dificuldade, você chuta, larga a mão do Ciro Nogueira. E agora que é nosso tempo de televisão, que é o nosso dinheirinho do fundo eleitoral e do fundo partidário. Espera aí, não vai ser assim. Não vai ser assim. O PP do Ciro está com um problemaço. O que é que vai fazer agora? Vai mandar o Ciro se licenciar da presidência do Partido Progressista? Aí vai parecer que eles estão já antecipando a culpa do Ciro. Oi, tirar o Ciro por isso? Aliás, a Janaína Pascoal, que é vereadora para São Paulo, aquela que gritava muito pedindo o impeachment da Dilma, aquela professora de direito, ela já está pregando, tem que tirar o Ciro da presidência. Espera-se que a Celina Leão, governadora do Distrito Federal, que é também do PP, diga alguma coisa sobre esse escândalo que atinge o presidente do seu partido, a quem ela sempre elogiou muito. Mas quando Ela ela disse que deve elogiava, ela. tudo a ele. Mas ela disse isso numa época, faz tempo, essa gravação é mais Então, e antiga. o Ciro Numa foi, época que não. teoricamente, quem fez a não ponte do Banco Master com o Ibanez, com o BRB. Dizem que foi o sim, Ciro que mas aí isso apresentou. é problema de Ibanez com o Ciro e do Ciro Ah, com o Ibanez, não era a Celina Leão que era governadora. Mas enfim, mas tem uma hora que alguém vai chegar lá junto da Celina, porque não dá para ignorar isso, e perguntar: vem cá, o que é que você está achando dessa história aí do Ciro? Você também, como a Janaína, é a favor do Ciro se licenciar? Isso não parece uma antecipação da culpa do Ciro? Mas também não fazer nada não prejudica as perspectivas eleitorais do partido dele, do PP? Ora, há pouco, já saiu o primeiro editorial de um grande jornal nesse país, o Globo, já dizendo basicamente o seguinte: olha, tudo bem, direito à defesa, a justiça tem que ser feita, mas não dá para fingir que isso é um probleminha, isso é um problemaço. O Congresso não pode ignorar a situação do Ciro, não pode fazer de conta que não está vendo. Se provado tudo isso, e as evidências são fortes, e as provas, se não mostradas ainda, mas que já vazaram, se confirmarem, se não se confirmasse, até a Polícia Federal já teria saído desmentindo, não é nada disso, que é isso. O Ciro, coitado, é um inocentezinho. Não! Foi da Polícia Federal que saíram todas essas informações publicadas de ontem para hoje.
E aí o Globo defende, o Congresso tem que encarar isso para valer. Isso é quebra de decoro parlamentar. Isso não pode ficar por isso mesmo. E não pode. Doa em quem doer, como diria Tarcísio de Freitas, aliás, aqui agora tá também largando a mão do Ciro. Está largando a mão do Ciro. Ciro que chegou a pensar em ser candidato a vice do Tarcísio. O Tarcísio é que ficou refugando ali, não por conta dessas coisas do Worcaro, que ainda não tinham surgido, mas ficou ali em dúvida. Mas eles sempre foram próximos, o Ciro e o Tarcísio, sempre. Aí o que é que diz o Tarcísio hoje? Tem vídeo aí, não tem, Alice? Solta aí o Tarcísio, veja como ele está corajoso. Está todo mundo corajoso agora, entendeu? O Flávio chutando o Ciro. Agora o Tarcísio. Bota aí o Tarcísio. Nós estamos diante de um grande escândalo, um escândalo nacional, um escândalo de proporção gigantesca. E isso tem que ser esclarecido. A população demanda resposta. A população não suporta mais ver episódios de corrupção, não importa mais ser, não admite mais ser lesada. Então é um escândalo grave, precisa ser apurado, precisa ser investigado, doa quem doer, todas as pessoas que têm envolvimento precisam ser investigadas. É o que está acontecendo, a investigação está andando e a gente espera que tudo seja apurado, que tudo fique às claras, que tudo seja esclarecido, que valores sejam devolvidos. Então eu entendo que o que a população demanda é justiça, é que as coisas, né, aconteçam. Ninguém suporta mais ver episódios de corrupção. É uma maravilha. Eu adoro ano eleitoral, sabia? Eu amo uma eleição. Ainda bem que a gente tem eleição de 2 em 2 anos aqui no Brasil. Estados Unidos também é assim, porque é uma maravilha. Aí eles se enchem de uma coragem fantástica. Aí começam a vazar informações, entendeu? Que a gente não fazia a menor ideia. E aí vem a defesa intransigente do povo, vem a defesa intransigente da seriedade, A moralidade. da moralidade, da honestidade no exercício de cargos públicos. É uma maravilha. Aí passa aquele ano eleitoral, aí bom, aí já não preciso dar tanta satisfação, aí não, vamos fazer aqui o nosso feijão de arroz como sempre. Aí chega no ano eleitoral, opa, de novo. Vocês deviam vibrar com esse negócio de ano eleitoral. É só quando a gente começa a saber de determinadas coisas. E é só quando os políticos começam a falar aquilo que a gente quer ouvir. Aliás, todos eles são abastecidos de pesquisas sobre o que o eleitor quer, o que ele quer ouvir, o por onde é que ele vai decidir as coisas, ele, o eleitor, para poder ele, os políticos, se encaixarem nisso, entendeu? Vestirem um figurino ali que agrade ao eleitor. Depois que passou a eleição, não. Aí dane-se, dane-se. Vai tocar coisa ao seu estilo. Então, temos aí, o bolsonarismo virou, eu li essa expressão hoje aonde? Em algum jornal desse, uma bola de ferro, bola de ferro que se arrasta, os Âncora. prisioneiros antigamente arrastavam, não é? É uma bola, virou o bolsonarismo, virou uma bola de ferro que o Tarcísio de Freitas e outros carregam, puxam, não é? Tão atados aos grilhões da bola de ferro, não sei o quê. Oi, mas ele estava tão quietinho apostando que ele seria abençoado por Jair Bolsonaro. Agora está todo aí enfronhado. Não, que é isso? Que é isso? Ele, que na época do julgamento do Jair Bolsonaro e dos outros golpistas, defendeu todos. Dizia que era um suposto golpe, que nunca aconteceu, ia para cima do Supremo, criticava o Supremo. Agora não critico o Supremo. Agora sou um homem direito. Voltei a ser um homem direito ou direita, não sei. Direito ou direita. E é assim que a vida segue. Nós temos também
o... E sim, e aí outra coisa interessante é o seguinte, aí agora vocês viram pelo vídeo do Flávio, pela mensagem postada dele, a defesa que ele faz agora, temos que investigar tudo, ó. Se eu não me engano, ele defende a CPI, não defende Ele eu fala já não me CPI, lembro mais. CPMI Fala em do CPI, Master, CPI do Master. ele fala. Oi, foram eles que não quiseram ser, eles diziam que queriam a Combinaram. CPI do Master. Quando a Master começou a ficar uma coisa complicada, eles começaram ali, opa, não, isso não, senão vai bater para cima da gente, nada de CPI. Agora que estourou esse escândalo envolvendo o Ciro Nogueira, oh, queremos a CPI. O Lula E não sempre quer, disse porque não vai se o Lula, movimentar para ter no Congresso, não quer. É só claro, isso. o Lula disse, inclusive, numa entrevista não faz muito tempo, olha, por mim tinha tido essa CPI do Master, mas o próprio PT ficou aí achando, não, é melhor não, é melhor não. Mas ontem, o deputado Paulo Pimenta, qual é ele é líder PT do Rio Grande do PT? Sul. Eu sei, eu estou dizendo, mas ele é líder do PT na Câmara? Não, não, o líder do PT na Câmara é outro. Mas, enfim, foi ministro do Lula até um dia desse. O Paulo Pimenta defendeu essa CPI. E eu acho que as pessoas, em geral, deveriam. Faz mal você instalar uma CPI para conhecer como se passaram as coisas em um determinado fato que chamou a atenção do mundo inteiro. Eu não vejo mal nenhum nisso. Eu acho que a gente só tem a ganhar, até para tentar evitar que aquilo ali se repita, mesmo sabendo que vai se repetir. Até tentar. O Paulo Pimenta ontem, deputado do PT pelo Rio Grande do Sul, defendeu de novo a CPI. Agora vai lá para o Alcolumbre, vai lá para o Ciro Nogueira ou para o partido dele, vai lá para a União Brasil, que formou. União Brasil é outro partido. Formou uma federação junto com o PP do Ciro Nogueira. Vai lá e diz: gente, vamos instalar aqui essa CPI. Vamos instalar aqui essa CPI. Vai convencer o Hugo Mota, presidente da Câmara, disso. Vai convencer o presidente do Senado, seu Davi Alcolumbre. Bota aí o Paulo Pimenta defendendo a CPI. Eu acho que essa operação da Polícia Federal ela acabou evidenciando ainda mais que esse Bolsomaster ele tem conexões no coração do governo Bolsonaro. Afinal de contas, nós estamos falando do chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Nós estamos falando do presidente do Banco Central do governo Bolsonaro. Então, essas conexões, elas revelam uma relação direta do presidente da República com o esquema do Bolsomaster, assim como foi com a fraude do INSS. Por isso que o Congresso Nacional não pode permitir qualquer possibilidade de suspeita de que está sendo abafada essa investigação. E nós temos que imediatamente instalar a CPI e dar uma resposta para a sociedade brasileira para que efetivamente toda essa conexão política que envolve o Forcaro e o Bolsomaster possa vir a público e todos os envolvidos sejam identificados e possam ser exemplarmente punidos. Não seria o caso de ir lá bater na porta do Alcolumbre, do minúsculo presidente da Câmara, o Guinho Mota, e dizer: vem cá, e aí? Vamos ressuscitar a CPI que enterraram aí ou não pode mais ressuscitar?